Quero começar o vídeo de hoje contando duas histórias para vocês. Primeiro é a história da Maria, vou chamar ela de Maria aqui, que me procurou para falar sobre a questão da aposentadoria dela. Ela é uma pessoa com deficiência monocular, que vinha sofrendo para exercer a atividade profissional dela, e ela pediu inicialmente ao INSS um auxílio-doença. Na verdade, ela marcou a perícia, meio sem saber o que estava fazendo, ganhou o auxílio-doença inicialmente e pediu a prorrogação desse auxílio-doença umas 2 ou 3 vezes. Na terceira vez, que foi agora recentemente, ela passou pela perícia e o médico perito avaliou então que se tratava de um caso, na opinião dele, de aposentadoria por invalidez. Isso fez com que ela ficasse bastante triste, porque, na verdade, a opção da aposentadoria por invalidez impede que a pessoa continue trabalhando. E o cálculo da aposentadoria por invalidez após a reforma da Previdência em 2019 ficou bastante desfavorável para as pessoas. Existe até uma discussão para revisão desse cálculo, porque em tese ele é considerado inconstitucional, mas esse é assunto para um outro vídeo, ok? Voltando então para a história da Maria. Então ela me procurou, eu pedi para analisar a documentação dela, os laudos, tudo direitinho, e eu falei para ela o seguinte: Maria, deixa eu fazer uma análise aqui e refazer os seus cálculos, porque eu quero acreditar e acredito que talvez você já tenha direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. E isso vai lhe dar 2 grandes vantagens. Primeiro, porque você vai poder continuar trabalhando. Segundo, porque o valor dessa aposentadoria provavelmente vai ser muito maior. E para nossa surpresa, foi exatamente o que eu havia falado. Então, a gente agora vai tomar uma medida junto ao INSS para poder transformar a aposentadoria por invalidez que o INSS concedeu para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. O segundo caso é um caso também muito legal, é o caso de um senhor, que eu vou chamar de João, que tem um tempo de contribuição muito interessante como trabalhador em atividade especial. Ele trabalhou recebendo insalubridade muito tempo da vida dele, e ele é uma pessoa com deficiência monocular hoje, e essa deficiência foi detectada há 1 ano atrás apenas. Então, na cabeça dele, como ele só tinha 1 ano apenas de comprovação de documento médico para poder solicitar a aposentadoria por deficiência, o que acontece? Ele não teria direito à aposentadoria pelo tipo aposentadoria da pessoa com deficiência. Me pediu para que eu fizesse a análise e os cálculos dele. Para nossa grande surpresa, olha que legal, gente, deu para aproveitar esse apenas 1 ano de documentação que ele tem como pessoa com deficiência, mais o tempo de trabalho especial. Então ele tinha 2 opções de aposentadoria já. A primeira, por tempo de contribuição comum, e a segunda, como pessoa com deficiência, ok? A primeira daria a ele em torno de R$3.000 de aposentadoria. A segunda, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, pulou para R$5.000. Então, por que eu estou contando essas 2 histórias para vocês? Por conta de um vídeo que foi publicado aqui no canal essa semana. Vou colocar aqui no card, em algum lugar aí em cima vai aparecer, para que você veja esse vídeo também, após esse aqui que eu estou fazendo agora para vocês, que eu falei da possibilidade da contagem de tempo e aproveitamento de outros períodos de trabalho das pessoas para completar a aposentadoria da pessoa com deficiência. Muita gente veio falar comigo depois desse vídeo, inclusive essas 2 pessoas que eu acabei de contar a história. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e também sou advogado especialista em direito do trabalho. Venho aqui nesse canal trazer para vocês informações para que vocês possam se valer delas
e lançar a mão dos seus direitos para terem uma vida mais digna. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal agora, aperta o sino aí para receber a notificação dos próximos vídeos, e toda quarta-feira às 20 horas nós também temos uma live muito importante que o pessoal participa, faz perguntas, a gente conversa ao vivo e é muito legal, tem sido muito legal essa experiência. Toda quarta-feira às 20 horas você já é nosso convidado para a próxima quarta-feira, ok? Bom, pessoal, falando agora sobre o assunto do vídeo de hoje, que é a possibilidade de análise e cálculos para a potencialização ou encontrar uma possibilidade de aposentadoria mais cedo, com valores melhores para as pessoas com deficiência. Contei as duas histórias aí do começo, só como exemplo, mas eu tenho uma série de outras que eu poderia contar aqui para vocês, que poderiam ilustrar aqui esse nosso papo. Mas o que é mais importante para dizer para vocês aqui é da possibilidade de nós fazermos essa análise detalhada de todas as contribuições da pessoa, do trabalhador ou da trabalhadora, com deficiência ou não também, claro, mas a gente aqui fala muito mais do direito das pessoas com deficiência. E aí eu quero trazer para você que essa análise não é simplesmente olhar para um papel e ver as contribuições, porque isso qualquer um pode fazer e sabe fazer, mas é uma análise detalhada, uma análise técnica que avalia o que pode ter errado ali, o que pode ter de prejuízo, o que pode ter de situações que podem ser alteradas para facilitar e melhorar a perspectiva de aposentadoria para essa pessoa. Então percebam, se no caso que eu citei no começo do vídeo, da Maria e do João, se nós não tivéssemos feito a análise e os cálculos para eles, provavelmente eles teriam prejuízos para o resto da vida. Ou então iam perder muito tempo na vida, como seria o caso do João, porque ele achava na cabeça dele que ainda teria que trabalhar mais 10 anos. Então perceba, olha só isso. Ele achou isso, alguém falou isso para ele, alguém desinformado falou isso para ele, e ele teve uma grande surpresa quando eu falei para ele que ele já poderia se aposentar nesse momento. De cada 10 casos, presta muita atenção nisso que eu vou falar aqui para vocês agora, pessoal. De cada 10 casos que eu pego para fazer análise, quando eu pego o extrato das contribuições do INSS, ou a ficha de trabalho, ou a certidão de tempo de contribuição dos servidores públicos, nós encontramos, de cada 10, nós encontramos 9 que têm erros. São erros dos mais variados que vocês possam imaginar. Falta vínculo, falta informação, tem informação de salários que estão equivocadas, estão diferentes daquilo que está na carteira da pessoa, falta informação em relação ao tempo de trabalho dessa pessoa em alguns lugares, falta informação de lugares que trabalhou e que não estão ali. Enfim, falta de tudo que você imaginar e mais alguma coisa. Além disso, pessoa que trabalha em regime especial, insalubridade ou periculosidade, não aparece no extrato do INSS ou lá no serviço público. E isso prejudica demais, porque o cálculo é muito diferente. O cálculo para as pessoas que trabalham em condições de insalubridade e periculosidade é muito mais vantajoso, somando-se também ao fator redutor do cálculo da pessoa com deficiência. Entendem? No caso do João, faltavam 3 ou 4 empresas que ele tinha trabalhado e não constava no INSS. E nós vamos ter que fazer um acerto para isso, para que fique tudo regular na vida dele, ok? Então é muito importante analisar esse aspecto. Outro fator que eu quero comentar aqui com vocês é a questão da parte de cálculos. Então é muito comum nós pegarmos pessoas que já estão aposentadas, que o INSS ou o serviço público fez cálculos errados, com índices de correção errado. Cálculo matemático, é isso mesmo que eu estou falando, tá? Então, parece absurdo, mas isso acontece com muito mais frequência do que vocês possam imaginar na vida de vocês. Então perceba, só isso por enquanto. Além disso, pessoas que vão de forma desinformada solicitar uma aposentadoria da pessoa com deficiência e às vezes não levam a documentação necessária para fazer a comprovação ou alguma coisa nesse sentido,
e mesmo assim tem, vamos supor, a aposentadoria ou outro benefício concedido, que às vezes não é considerada, o INSS, por exemplo, concede a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas com cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição comum. Então, prejuízo na vida dessa pessoa para o resto da vida, se ela não se atentar para isso. E com as perdas que acontecem por conta dos reajustes, que são sempre menores do que a capacidade de compra das pessoas todos os anos, a aposentadoria tende só a diminuir, ok? Então, esse é um problema que precisa ser observado pelas pessoas e que tem gerado muito problema, muito prejuízo, tem gerado muito transtorno para as pessoas por conta desses riscos que essas situações oferecem. E aí eu imagino que a essa altura você deve estar se perguntando, André, e tudo bem, você já falou, contou a história do João, contou a história da Maria, falou que o INSS erra, que o serviço público erra na hora dos cálculos, que faz cálculo trocado, que tem mais um monte de outras situações. E aí, qual é a solução para isso tudo? Tem solução para isso? Era isso que eu queria te contar aqui agora. Exatamente. Tem solução, gente. Qual é a solução? São duas situações que eu quero apontar para vocês aqui agora. A primeira coisa que eu quero falar, e quero deixar você alerta com relação a isso, é a seguinte: se você tem já algum tempo de contribuição e gostaria de saber se você já está próximo de aposentar, quanto que você vai receber, qual é o valor que você vai receber da sua aposentadoria como pessoa com deficiência, é possível fazer uma análise das suas contribuições, fazer os acertos que o seu extrato de contribuições lá no INSS ou no serviço público tenha. Eventualmente pode ter algum erro, isso pode ser acertado com facilidade, não é difícil de fazer esse acerto, tá? E também fazer todos os cálculos possíveis. Hoje são mais de 12 cálculos que são feitos, tá? Diferentes, para nós encontrarmos a opção mais vantajosa financeiramente para o seu benefício. Então, perceba, se você está prestes a se aposentar, ou você acha que você já tem direito a um outro tipo de benefício, até mesmo aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, você precisa calcular antes, porque pode ser que o INSS te dê um valor menor. E aí? Como é que você vai resolver isso depois? Fica muito mais difícil. Então é mais fácil você já chegar lá sabendo qual é o valor, porque se eles apresentarem outro valor, você fala, opa, não é esse o valor. E resolve na hora da concessão do benefício. Entendeu? E a segunda coisa que eu quero apontar para vocês é para aquelas pessoas que já aposentaram, sejam pessoas com deficiência ou não, e que desconfiam que, eventualmente, a sua aposentadoria está com valor errado. Também é possível fazer uma análise nessa concessão dessa aposentadoria, através da carta de concessão, através do extrato das contribuições, refazendo os cálculos que foram feitos. Só que eu tenho uma observação a fazer que é diferente da situação das pessoas que ainda vão aposentar. Para aposentados e pensionistas, é necessário ficar alerta com a questão da decadência. O que é isso, André? É o seguinte, a lei determina que para que a pessoa aposentada ou pensionista possa fazer uma revisão da sua aposentadoria, isso só pode ser feito no espaço de 10 anos depois da concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Então, nós estamos em julho de 2022, então nós podemos dizer que quem aposentou ou se tornou pensionista de julho de 2012 em diante pode fazer essa revisão. O pessoal anteriormente a isso não pode, mas existem também algumas exceções. Pessoal, existem hoje em torno de 25 revisões possíveis que são possíveis de serem feitas para aposentados e pensionistas. Mas eu não vou falar disso aqui agora, porque eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto na semana que vem, tá? Então fique atento, na próxima semana vai vir aqui para o canal um vídeo exclusivamente sobre essas revisões, o que pode ser feito, como é que funciona, se é caro, se é barato e como é que tudo se resolve, ok?
Por fim, e não menos importante, eu quero dizer para vocês que me acompanharam até aqui agora, que esse trabalho de análise detalhada das contribuições e cálculos para pessoas que estão prestes a se aposentar ou para aposentados e pensionistas, para revisões, precisa ser feito através de alguém que entenda desse assunto, ok? Entenda de qual assunto, André? Quais são as medidas possíveis que podem ser tomadas, ok? Quais são os erros que são comumente cometidos pelo INSS, pelo serviço público, e como se faz esses cálculos. Isso é muito importante. Colocar na mão de um curioso pode ser pior ainda, pode ser muito pior, ok? Então procure algum especialista da sua confiança para que você possa ter certeza de quando que você vai poder aposentar como pessoa com deficiência e também qual será o valor dessa aposentadoria. Isso vai te ajudar muito, vai te dar uma tranquilidade muito grande, porque você vai poder se planejar para isso, ok? E o pessoal que já é aposentado e pensionista, a mesma coisa. Cuidado, abra o olho, tem muito curioso aí no mercado, então procure um especialista para que ele possa fazer isso para você de forma profissional, tá certo? Procure sempre um profissional da sua confiança. Se você tiver interesse que o nosso escritório realize esse tipo de trabalho para você, nós estamos à disposição, realizamos isso para todas as cidades do Brasil de forma online, ok? Aqui, nesses contatos que aparecem aí na tela para você, você pode fazer o contato que a gente passa todas as orientações para vocês, tá certo? Quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora no vídeo, deixar um grande abraço e pedir para que vocês novamente se inscrevam aí, se você ainda não é inscrito, aperte o sino para receber a notificação dos próximos vídeos, e se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui embaixo no comentário que a gente responde com o maior carinho para você, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.